segundo vídeo de leituras de fevereiro. Vou começar por um livro que eu li em e-book e que eu já tinha começado até em janeiro, mas aliás, eu achava que já tinha começado há mais tempo, mas segundo o Goodreads comecei em janeiro e que terminei agora em fevereiro de ler. É um livro de não ficção, chama-se Cuisine and Culture, A History of Food and People, de Linda Civitel. É um livro não ficção sobre que acompanha a humanidade desde que começaram a desenvolver tecnologia até aos dias de hoje. Portanto, vamos acompanhar a domesticação de plantas, domesticação de cereais, sementes, a domesticação dos animais, até aos dias de hoje, e como é que a comida e a relação que as pessoas têm com a comida foi evoluindo ao longo dos séculos. E como é que as movimentações das pessoas, acontecimentos históricos, catástrofes, tudo e mais alguma coisa, influenciou a relação que as pessoas têm com a comida e como semeiam, como pescam, como caçam, como produzem a comida, porque ao longo dos séculos as coisas foram-se modificando, não é? Mas também como a comida pode ter sido um motivo para expansão para outros continentes, para expansão, ou seja, bom, enfim, há muita coisa que é questionável e que a escolha de palavras às vezes pode não ser a mais correta, porque pronto, uma coisa era ir à procura do caminho marítimo para a Índia com ideias puramente comerciais, que obviamente depois nunca foram só ideias puramente comerciais, mas pronto. Como isso modificou a maneira como as pessoas comiam, a mesma maneira como os europeus levaram algumas das suas comidas e maneiras de estar para o resto do mundo, às vezes à força, outras vezes menos à força, e da mesma maneira como trouxeram do resto do mundo coisas que modificaram a maneira como comemos, como é que essas coisas modificaram tantas outras coisas, revoluções que foram motivadas por comida, não só por comida, mas também às vezes por falta de comida. Foi um livro muito interessante de ler. Não foi um livro perfeito, porque lá está, como é um livro que queria falar de um período tão alargado de tempo, depois falta detalhes. Às vezes eu queria que falasse mais sobre comida e ele falava mais sobre pessoas, outras vezes falava sobre coisas que não me interessavam, em vez de falar de coisas que me poderiam interessar mais, mas assim, é o tipo de livro que é. Também é um livro que, lá está, como foi escrito por uma americana, tem uma visão, se calhar, uma visão muito americana da coisa, e nos séculos, já no século XXI, os dados que têm são quase só sobre os Estados Unidos e perde-se a globalidade. Mas pronto, tirando isso, foi um livro muito interessante e que eu acho que vou querer fazer outras leituras do género um dia destes. Ainda na não-ficção, li o The Irresistible Fairy Tale, The Cultural and Social History of a Genre, do Jack Sipes. O Jack Sipes é um especialista de contos de fadas e ele particularmente tem uma visão de contos de fadas que relaciona com outras... como é que eu vou explicar? Ele tenta relacionar com a cultura e com conhecimentos que as pessoas têm ou que vão sendo feitos relacionados com antropologia, com fazer essa ligação entre aquilo que ainda se sabe de contos de fadas ou aquilo que se... E, sim, antropologia e sociologia provavelmente seriam as disciplinas mais próximas desta... Algumas das que são mais próximas do conhecimento que ele quer partilhar. Porque os contos de fadas, dependendo
quando tenham sido registados, e de quem os registou e como registou, pode-nos contar mais coisas para além do simples conto. Obviamente que estamos neste caso estamos a ignorar completamente as versões da Disney e as versões mais limpas da história, apesar de as versões mais limpas da história também, pronto, poderem-nos contar outras coisas para além da história só em si. Este livro tem aqui alguns dos capítulos que entram por alguns detalhes que me fogem. Não é bem aquilo que me interessa nos contos tradicionais, nos contos de fadas, mas de qualquer maneira foi uma leitura interessante. Tenho aqui um marcador de livros. Foi uma leitura interessante de fazer e eu tenho mais livros do autor que quero ler. Alguns mais técnicos, outros menos técnicos. The Woman of Troy, da Pat Barker. Este foi uma leitura de 5 estrelas. Foi a primeira leitura que eu fiz no mês. E este livro é a continuação do The Silence of the Girls, da mesma autora. Portanto, agora ia falar em inglês e em português ao mesmo tempo. É curto-circuito. Este ainda não está traduzido para português. Não sei se vai ser traduzido. Mas acho que, como existe o primeiro, era interessante continuarem a traduzir. Neste livro, continuamos a ter a Briseis como personagem narradora e, ao mesmo tempo, vamos acompanhar a queda de Troia. Portanto, vamos acompanhar o cavalo de Troia e, pronto, a subsequente queda de Troia, mesmo os últimos dias da guerra de Troia, e depois o período de tempo em que os gregos estão presos em Troia, porque acho que isto não é spoilers, para quem conhece a história sabe que supostamente os deuses estavam insatisfeitos com a maneira como as coisas se deram na guerra de Troia, por isso mesmo havia ventos que impediam com que eles saíssem do da Baía de Troia. Portanto, depois da guerra, depois de 10 anos de guerra, depois de ganharem, continuavam presos na Baía de Troia, acho que é a Baía. Portanto, como eu estava a dizer, continuamos com o ponto de vista da Briseis, mas não temos só o ponto de vista delas, temos mais 1 ou 2 pontos de vista. Nisso, em comparação com o primeiro livro, achei que este estava melhor conseguido. Em termos de ponto de vista, acho que é mais sólido e não é tão confuso quando não temos só... Porque no primeiro livro temos muito o ponto de vista de Briseis e depois temos um ponto de vista que não percebemos muito bem quem é. E que é claro de quem é todos os pontos de vista, e acho que todos acrescentam algo à história, dá-nos para ter uma visão alargada do que é que se estava a passar no campo dos gregos e como é que as pessoas, especialmente as mulheres, que são as personagens mais importantes deste livro, como é que elas reagem ou não reagem, ou são usadas como peões e não só. São usadas de todas as maneiras e mais algumas após fazerem parte do grupo de vencidas. Estou muito entusiasmada para que saia o terceiro, porque supostamente vai haver um terceiro, que eu penso que já não será em Troia, porque entretanto no final deste livro eles vão para os barcos. Portanto, o terceiro livro ou terá a viagem de barco para as terras gregas, ou não sei muito bem o que é que terá. Mas penso que também estará mais focado na Cassandra, que foi uma personagem que já apareceu aqui. Portanto, eu estou muito entusiasmada para continuar a ler. Depois, li o segundo livro da trilogia de Fianna Vaugh, Fianna Vaugh Tapestry, aliás, que é o The Wandering Fire. Estou a gostar muito desta série. Aliás, eu inicialmente tinha dado 4 estrelas e meia ao primeiro livro. E após ler este, passei as 2 para 5 estrelas.
Mas, como eu já disse no primeiro, quando falei do primeiro livro, portanto, que falei pouco, vou só dizer que estou a gostar muito, porque depois quero falar da trilogia toda em conjunto. Vou só dizer que quem gosta de fantasia que tenha elementos medievais, ou como por exemplo, vai buscar ali umas coisinhas ao Rei Arthur e outras coisas da mesma altura, se calhar vão gostar desta trilogia. Mas não é só isso que ela tem muita coisa. Por último, uma outra leitura excelente é o The Three Body Problem, do Cixin Liu. Este é o primeiro livro de uma trilogia que se chama The Rembrandts. Qualquer coisa. Fantástico. Eu deveria saber isto de cor. Não sei. Até porque depois quando li o livro também há aqui outra coisa que me deixou na dúvida. É que este é um livro e os outros são sequels. Será que faz mesmo deles uma trilogia ou não? Não sei. É um livro de ficção científica. Já existe traduzido para português. Publicado pela Relógio d'Água. Se não tivesse oferecido a edição em inglês, eu teria ido comprar a versão em português. Era daqueles livros que eu estava mesmo na dúvida. Eu não tenho a certeza, mas espero que tenha sido traduzido em inglês, ou do americano, aliás, e que tenham na mesma mantido as notas do tradutor, porque este livro tem notas do tradutor que ajudam a explicar algum contexto que tem a ver com cultura chinesa que nós podemos não conhecer, ou pelo menos não conheço, portanto achei que ajudou bastante estas notas do tradutor. É isto que deve ser, na minha opinião, as notas do tradutor. São para isso que elas servem, por isso que elas ajudam o leitor na hora de ler o livro. Como explicar este livro? É extremamente difícil de explicar, porque, sem entrar em grandes spoilers, é um livro de ficção científica em que há muita da tecnologia ou de parte de coisas mais científicas que eu sei que me passaram ao lado porque eu percebo pouco de física. Eu sou de artes, portanto é normal que as coisas que não saiba. Mas não achei que isso tornasse o livro aborrecido. Então, é um livro que envolve cientistas, mas não acho que a linguagem se torne aborrecida. Poderei ter ficado perdida em alguns momentos em relação à parte mais científica da coisa, mas não acho que seja... Não me impediu de ler o livro, ou de continuar a ler o livro, ou de querer continuar a ler o resto da trilogia. Tem uma parte que está relacionada com comunicação, com vida extraterrestre. Tem, no meio disso tudo, um complô gigante. Tem coisas que têm a ver com a maneira como a China funciona, que também são extremamente interessantes. Eu gostei mesmo muito de fazer esta leitura e estou muito entusiasmada para continuar. Talvez depois de ler os 3 faça a mesma coisa que quero fazer para The Fianna of Art Tapestry, que é depois de ler a trilogia fazer um vídeo mais profundo, falar sobre a série toda. Não sei, depois vamos ver como é que corre. Também não sei quando é que vou ler os próximos livros, mas gostava que não demorar muito tempo, não demorar 6 anos que eu demorei a ler o Lasher. Vamos ver como é que corre. Já leram algum destes livros? Ficaram interessados em algum? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.